Muito bem, pessoal. Depois daquela pausazinha, mais uma vez uma pausazinha para o café, vamos retomar aqui os nossos problemas, mas antes vamos conversar um pouquinho acerca da combinação. No início da aula, ou no início desse módulo, melhor falando, a gente conversou acerca do arranjo, né? Com o arranjo você tinha N objetos, queria escolher cada desses objetos, só que você se importava com a ordem, né, desses K objetos que você tinha que escolher dentre esse N. Na combinação, não existe essa preocupação de você ter a ordem, né? Então a ordem ela não importa, tá certo? Então, de novo, aqui está usando o P, eu botei já até uma imagenzinha para ilustrar aqui, mas a gente não precisa se fixar nessas formas, tá bom? Essas formas elas acabam aparecendo naturalmente. Aqui seria com repetição, né? Ou a combinação completa, né? Como alguns chamam. Tudo bem? Então, como é que a gente chega nessa fórmula? Lembre-se, o importante não é a fórmula. O importante é você saber como chegar nessa fórmula, tá bom? Porque a ideia por trás, ela muitas vezes acaba sendo usada em diversos problemas aí que a gente vai resolver. Então vamos aqui. Eu tenho N objetos, tá certo? Então não vou trabalhar com P, vou trabalhar com N objetos. E eu quero escolher K sem se importar com a ordem. Então, sem se importar com a ordem, tá certo? Então, com a ordem. E aí, como é que a gente faz isso? Existem diversas formas, né, da gente pensar aí para chegar nessa escolha, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que eu listei os N objetos, tá certo? Então, você tem aqui o objeto 1, você tem aqui o objeto 2, você tem o objeto 3, e assim vai até o enésimo objeto, tá legal? Eu vou colocar no meio aqui dessa lista, então vou só colocar aqui no meio, deixa eu só apagar aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou até o késimo, tá certo? Então, até o objeto K, aí aqui continua, né, o K mais um ésimo, e aí reticências, finalmente até o enésimo objeto, tá legal? E aí eu vou pensar o seguinte, toda vez que eu permutar esses N objetos, os K primeiros vão ser a minha escolha, né, desses K aqui que eu quero escolher, tá certo? Então vamos começar pensando assim, os K primeiros, eles vão ser a nossa escolha, tudo bem? Você permuta todos os N objetos, e aí aqueles que ficarem nas K primeiras posições é a tua escolha, beleza? Aí eu vou colocar aqui, né? Vamos dizer que você permutou. Então você permutou aqui, aí esse aqui seria o que está na primeira posição, esse aqui segunda posição, você não sabe, né? O π aqui é uma permutação, tá certo? Então o π aqui, ele é uma função aqui do n, né? Nesses conjuntos aí, desses n objetos, tá certo? Uma objeção aí qualquer, que caracteriza uma permutação, tá certo? Então você tem aqui até aí o que ficou na posição K, aí em seguida o da posição K mais um, aí até o que está na posição N. Legal? Então, lembrando, quem é nossa escolha? Nossa escolha são esses K primeiros aqui. Só que tem um problema nisso, gente. Tem um problema, que é o seguinte, tudo bem, nessa permutação aqui, os K primeiros, eles apareceram aí para a gente, e aí, só que se você notar, vão existir permutações que esses caras vão fazer apenas entre eles, né? Então, esses K aqui, eles vão fazer permutações, vão existir permutações somente entre eles, e nessas permutações, eles vão aparecer de novo, tá bom? Então, dada uma permutação, quando eu pego uma permutação qualquer e olho apenas a permutação dos K primeiros, isso sempre vai te gerar o mesmo conjunto de objetos. Ou seja, você está repetindo aí
várias e várias vezes. Quantas vezes você está repetindo? Então, você está repetindo K fatorial, tá certo? E outro problema, o mesmo fato que aconteceu com esses K primeiros, acontece com esses daqui. Toda vez que eles permutarem entre si, esses n-k objetos que ficam de fora da minha escolha, também vão estar gerando, né, o mesmo conjunto dos K que estão ali naquele grupinho do início. Então, quantas permutações existem? n-k fatorial. Ou seja, k fatorial vezes n-k fatorial é justamente a quantidade de repetições que não me interessa nas permutações totais. Nas permutações, então, a gente teria o total, né? O nosso total de permutações seria o n fatorial dos n objetos. Só que eu tenho que dividir isso daqui, então vou botar aqui, eu tenho que dividir isso aqui por k fatorial e n menos k fatorial, que são justamente as repetições. A isso daqui a gente dá o nome, né, ou a notação de n escolhe k, ou combinação de n, k, né? Aqui representa com esse czinho, mas eu costumo usar logo o número binomial aí para representar, tá bom? Então isso aqui significa que você tem n objetos e você quer escolher k. Tá legal? Você pode pensar assim, a quantidade de subconjuntos desse conjunto de n objetos em que tem k elementos, tá bom? A quantidade de k subconjuntos. Então, é outra interpretação, digamos assim, em termos de combinatória. Então, é a quantidade, tá aqui, quantidade de k subconjuntos. Um k subconjuntos é um subconjunto com k elementos. Então, de k subconjuntos desses n aí objetos, objeto 1 até o objeto n, tá certo? Esse com repetição, já já a gente vai entrar, porque a gente vai entrar na questão, eu não quero gravar fórmula disso, eu não quero que vocês se atentem ou fiquem focados em fórmula. Esse aqui a gente acaba até decorando, mas é porque ele é tão comum a gente utilizar e fica realmente gravado. Mas eu não quero que vocês fiquem atentos. Fórmula do arranjo, fórmula da combinação, fórmula disso, fórmula daquilo, fórmula do lema de Kaplanski. Esqueçam isso, por enquanto, tá certo? Então esqueçam isso daí, porque o nosso foco realmente ele vai ser a gente poder entender tudo que está por trás. Bom, dito isto, vamos para o nosso problema, tá certo? Então, diz o seguinte: Edivaldo tem 8 anéis distintos. Ele deseja colocar 5 destes anéis nos 4 dedos de uma mão. Ele não irá colocar no dedão. Tá legal? Então, a ordem dos anéis do dedo importa. Então, olha que dado importante aqui. E alguns dedos podem ficar sem anéis. Aí, de quantas formas ele pode fazer isso? Então, vamos colocar aqui uma figurinha que vai nos ajudar aí a entender, né, todo esse processo. Então, vou botar aqui uma mãozinha para a gente trabalhar em cima e vou colocar aqui uma espécie aqui de anel também para a gente usar aqui como artifício de pensamento, tá legal? Então, vamos botar aqui espécie de um tóriozinho só para representar mesmo anel. São quantos anéis? São 8 anéis distintos, né? Então, eu vou dar uma duplicada nesse camarada. Não vou fazer muitos, não, que basta aí alguns para a gente entender. Então, deixa eu fazer aqui, colar aqui, vamos colar outro aqui. Deixa eu ver aqui se está no tamanho certo, né? Está muito grande. Então, vou pegar esse camarada aqui, vou pegar esse aqui também e diminuir. E vou pegar esse camarada aqui e diminuir. Pronto. Como é que a gente vai pensar nesse problema, né? A gente vai pensar da seguinte forma. Isso aqui já entra na questão de combinações completas, né? A gente viu a questão da combinação e agora vamos entrar aqui na questão da combinação completa. Então, imagine o seguinte, uma das configurações, ele poderia ter botado um anel aqui, aí poderia ter colocado um anel aqui, tá certo? E aí, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ver se eu consigo selecionar só isso, mas ele está no mesmo
local, né? Acaba ficando sem selecionar. Então, deixa eu colocar aqui mais um anelzinho aqui. Então, colar aqui. E aí ele pode ter colocado aqui nesse último dedo. E assim vai, né? Ele tem que colocar 5 anéis aí distribuídos nos dedos. O que a gente faz? Nós vamos primeiramente fazer o seguinte. Nós vamos nos livrar dessa condição aqui, ó. Vamos cuidar dela, né? Então, a ordem dos anéis nos dedos importa. E para isso, a gente tem que pensar o seguinte. Se você pensar numa escolha aí de K anéis, ainda sem se preocupar em quais dedos vão ficar esses anéis, então você tem que dizer uma espécie de sentido em que o que é que vai ser o anel na posição 1, o que é que vai ser o anel na posição 2, o que é que vai ser o anel na posição 3 e por aí vai. Então esse é o primeiro problema que a gente tem que se livrar, tá certo? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a ordem, né, com que os anéis eles vão aparecer, dada aí, vamos dizer que você fez uma escolha aí, se importando com a ordem, algo parecido com um arranjo, né, vai ser o seguinte, vai ser, isso aqui eu que determino, tá legal? Você poderia ter determinado de outra forma, mas vai ser de baixo para cima e da esquerda para a direita. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, digamos que você fez uma distribuição aí dos 5 anéis, então vamos colocar mais um aqui, aí falta mais um, né? Para que a gente não consegue mais mover esse outro. Então vou colocar mais um aqui. E aí você colocou aqui, tá legal? Então se a tua distribuição é em termos de quantidade de anéis nos dedos foi essa, isso significa que esse daqui vai ser o anel 1, porque é de baixo para cima a minha contagem, e da esquerda para a direita. Então, anel 1. Esse aqui seria o anel da segunda posição. Aliás, eu vou colocar até, deixa eu ver se eu consigo apagar só esse pedaço, consigo. Aqui vai ser o anel da posição 1, aqui da posição 2, aqui da posição 3, aqui da posição 4, posição 5. Tá certo? Então, se você distribuir os anéis dessa forma, então ficaria assim, ó, P1, ó, de baixo para cima, esquerda, direita. Então, essa é a nossa contagem. Isso faz com que agora, uma vez que a gente distribua, veja como isso resolve parte do nosso problema. Uma vez que você diga assim, eu vou escolher o anel 1, 2, 4, 5. E aí você escolhe a quantidade de anéis, né, que vão estar aí distribuído pelos dedos. Então, automaticamente você sabe quem é o da posição 1, da posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e aí encerra, tá bom? Então, isso nos ajuda na nossa escolha, tudo bem? Aí agora vamos para realmente a parte aí das combinações, tá certo? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de DI a quantidade de anéis, tá certo? A quantidade de anéis no dedo I, né? Pensando que esse é o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3, o dedo 4, tá certo? Então, ele não usa o dedão, então DI, eu tenho D1, D2, D3 e D4. Se eu somar essas quantidades, então se eu somar D1, se eu somar D2, se eu somar D3, se eu somar D4, esse total aí tem que ser 5, porque ele só usa 5 anéis por vez, tá certo? Então esse detalhe aí é muito importante. Muito bem, o que a gente está interessado agora? A gente está interessado em contar, né, a quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação. Então, a quantidade de soluções inteiras não negativas, né, dessa equação aí. E aqui entra uma ideia muito linda mesmo, que é o seguinte: você contar a quantidade de soluções de algo desse tipo é equivalente a você fazer uma espécie, vamos dizer assim,
de comparação entre pontinhos, entre símbolos, né? Eu vou usar pontinhos e sinais de mais. Perceba aqui, ó. Então, os 5 aí, para mim, vão virar 5 pontinhos iguais. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. E aí, colocar aí também os 3 sinais de mais, tá certo? Então, os 3 sinais de mais. Beleza. Toda permutação desses símbolos é uma solução para mim. Em que sentido? Da seguinte forma, vamos dizer que eu tenho a seguinte permutação. Então, teve um sinal de mais aqui, aí teve 3 pontinhos aqui, um sinal de mais, um pontinho, outro sinal de mais e um pontinho. Então, para mim, a solução vai ser justamente o que é que aparece entre e antes e depois dos sinais de mais. Então, esse daqui, esse espaço aqui, a quantidade de pontinhos nesse espaço vai representar o D1, aqui vai representar o D2, aqui o D3 e aqui o D4. No caso aqui, a solução ela seria 0, 3, 1, 1. Então, aquela mesma ideia que eu falei, pessoal, que a gente abordou lá no problema do tabuleiro com o movimento dos cavalos. A gente tem um problema que a gente quer fazer a contagem, no caso aqui é a contagem das soluções aqui inteiras não negativas desse camarada, só que a gente transforma isso numa permutação com repetição, tudo bem? E aí uma permutação com repetição a gente sabe fazer, tá certo? Então eu vou até relembrar aqui, caso você não lembre, né? Se eu tenho uma certa permutação, vamos dizer, de n objetos, né? N objetos, eu sei que é n fatorial. E aí, se existem, por exemplo, um objeto que aparece k uma vezes, outro que aparece k duas vezes e assim por diante, basta você dividir esse número por k1 fatorial, k2 fatorial e assim por diante, né? A quantidade de objetos aí que se repetem, né? Por exemplo, você pode pensar no anagrama, nos anagramas de arara, né? Então, quantas permutações existem aí? Quantos anagramas vão existir? Então, você vai pegar o 5 fatorial e vai dividir isso aí pela quantidade de símbolos que se repetem. No caso, o A se repete 3 vezes, então é 3 fatorial, e o R se repete 2 vezes, que é 2 fatorial. O porquê disso, né? Imagine que você colocou aqui, o primeiro símbolo de A é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3. O primeiro R é o R1 e o segundo R é o R2. Se você permutar todos esses 5 símbolos aí, que daria 5 fatorial, note que dada uma permutação, toda permutação entre apenas aqueles objetos, ela está sendo repetida. Então, entre aqueles símbolos, ó, entre o A1, o A2 e o A3, fixadas as posições deles, né, você fez uma permutação, aí fixou aquelas posições que estão lá. A permutação dos As naquelas posições dá exatamente casos repetidos. A mesma coisa para o R e a mesma coisa se tivesse outros símbolos. Por isso que você divide por 3 fatorial e 2 fatorial. Então, no nosso caso aqui, voltando aqui depois dessa palhinha aqui acerca de permutações com repetição, no nosso caso, nós temos ao todo quantos símbolos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos. Então, a nossa resposta aqui, nesse caso aqui, essa quantidade de soluções não negativas, seria 8 fatorial, tá certo? E aí você teria que dividir por 5 pontinhos, que são iguais para você, que é o 5 fatorial, e por 3 sinais de mais, que seria o 3 fatorial. Tá legal? Então, essa é uma das escolhas que a gente tem que fazer. Mas a outra escolha é que, uma vez você escolhendo 5 caras, você vai ter que pegar o fatorial de 5, né? Porque a permutação desses 5 anéis, né? Você pode até pensar o seguinte, você começa escolhendo os anéis. Uma vez que você escolhe os anéis, uma vez que você escolhe quais anéis você vai usar, a segunda escolha que você faria é onde é a quantidade de anéis que vão em cada dedo, mas respeitando aquela ordem que você tem, né? Então, por exemplo,
A gente sabe que para escolher aí 5 anéis, eu tenho 8, né? Me importando com a ordem, seria 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Tá certo? Então, isso aí seria a gente se importando com a ordem. Aí, sempre lembrando, né, que a gente já definiu que uma vez que vocês saibam quais dedos vão a quantidade de anéis, aí tem que respeitar, né? Porque esse aqui seria a posição P1, então esse aqui seria da posição P1, P2, P3, aqui é a posição P4, tá certo? E esse aqui é o da posição P5. Aí você só tem que escolher quantos anéis vão em quais dedos, tá legal? Então, por exemplo, nessa condição aqui, uma vez que, vamos dizer que o da posição aqui, você escolheu aqui o anel 8, aqui é o anel 1, aqui é o anel 4, aqui é o anel 5 e aqui é o anel 3. E aí você fez essa escolha. Você já sabe que tem que aparecer nessa ordem, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Que foi a ordem aí que a gente colocou. Aí uma vez que você escolher, no dedo 1 vai ter 2 anéis, no dedo 2 vai ter um anel, no dedo 3 não vai ter nenhum anel e no último dedo aí vai ter os últimos 2 anéis. Então, essa escolha aqui, junto com essa escolha aqui, agora te dá, né, como é que os anéis vão ser encaixados nos dedos de acordo com essa ordem aqui que você definiu. Então, essa ordem aqui você define no início. Ou seja, o anel 8 ele teria que aparecer aqui. Então, tá aqui o anel 8 teria que aparecer aqui. O anel 1, aqui o anel 4, aqui o anel 5 e aqui finalmente, aliás, o anel 4, o anel 5, perdão, e o anel 3 aqui. Tá legal? Então, qual que seria a nossa resposta, né? A nossa resposta, ela seria o seguinte. Nossa resposta final. Como você tem que fazer essas duas escolhas, né? Então, primeiramente, você escolhe os anéis, se importando com a ordem. Tá legal? E aí você sabe que você pode fazer isso tranquilo, porque você consegue, por meio de contar de baixo para cima, da esquerda para a direita, isso aí você que define, tá certo? Só para você ver que você só precisa do 5 fatorial, você só precisa aí da escolha de 8 vezes 7 vezes 6, o arranjo, né? Aí é um arranjo, tá certo? Então seria o arranjo aí de 8 escolhendo 5. Então você teria esse arranjo aí de 8 escolhendo 5. E aí você multiplica, no caso, por esse 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. E se você perceber, 8 escolhe 5. Tá legal? Então, 8 escolhe 5. Mas não precisa se importar com isso. Então, esse daqui seria o 5. Perdão, estou sempre pensando no 5 aí, né? Então, aqui seria o 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então, vezes aí o 8 fatorial por 5 fatorial, 3 fatorial. Não me importa aqui quanto vai dar esse número, então eu não vou nem calcular, tá certo? Então, eu dou por acabado aqui o problema, porque realmente eu quero só que você entenda que faz sentido eu usar aqui nesse início apenas o arranjo, ou seja, só me preocupar em escolher os caras, mas me importando com a ordem, o que seria, no caso, o arranjo de 8 escolhe 5, tá bom? Porque eu posso imaginar que eu posso ordenar os anéis dessa forma, uma vez que você já decida, né, em quais dedos vão ter quantos anéis, tudo bem? Então, esse é um problema que ele envolve, que a gente chama de combinação completa, combinação com repetição, né? E aí, a gente deu uma palhinha aqui também nas permutações com repetição. Então, é bem bacana, mas que ensina bastante aí para a gente. Muito bem, o nosso nono problema, né, desse primeiro módulo de técnicas de contagem básica diz o seguinte para a gente. Quantos subconjuntos desse conjunto aqui que vai dos números de 1 a 20 possuem exatamente 5 elementos, mas aí ele coloca uma condição, sem haver 2 deles consecutivos. E aí, gente, esse daqui é o que a gente chama de primeiro lema de Kaplanski, tá bom? Esse primeiro lema de Kaplanski,
ele tem uma ideia muito bonita, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi justamente no livro do Morgado, né? Que eu comentei lá no início, né? Na apresentação do curso. E eu fiquei abismado, né? Aquele tipo de ideia que você vê na matemática, que parece que a matemática, ela vai lá e te abraça, assim, com aquela ideia, e você fica entusiasmado, né? Em aprender aquelas coisas, né? Então, o lema de Kaplansky, ele teve esse efeito sobre mim, e espero que também ele tenha, né, assim como ele, esse curso, né, esteja trazendo para vocês ideias em que vocês se sintam abraçados, né, pela matemática de uma maneira geral, tudo bem? Então vamos lá, né? A gente quer, é claro, a gente sabe, se a gente tivesse que escolher de forma livre, seria o 20 escolhe 5. Mas aí a gente tem uma restrição. E a nossa restrição é que não podem ter caras consecutivos. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse problema em outro problema. E aí, nesse outro problema, eu sei fazer a contagem de uma maneira mais fácil. Interessante, né? Essa ideia, ó, tá indo e vindo, indo e vindo. Isso aí é algo muito comum quando a gente trata de combinatória, tudo bem? Então vamos aqui. Eu vou colocar aqui uma tabelazinha que vai nos ajudar a entender como é que vai ser essa transformação. Então, imagina essa tabelazinha aqui. E é o seguinte, nessa primeira linha, eu vou colocar os números de 1 a 20. Então, 1, 2, 3, 4. Aí vou botar aqui um reticências, né? Vai, no caso, até 20. Então, 18, 19, 20. E eu vou fazer o seguinte, na parte de baixo, se o número ele é um número escolhido para compor esse subconjunto de 5 elementos, eu coloco um 1. Se não, eu coloco um 0, tá certo? Então, por exemplo, se eu escolher 1, então eu boto debaixo do 1, 1. Se eu não escolher o 2, então eu boto debaixo do 2, um 0. Deu para entender? Então, vamos aqui só dar um exemplo para você ver o que é que acontece, né? Então, bem, digamos que eu tenha escolhido 1, eu não escolhi o 2, aí eu escolhi o 3. Só para efeito de você entender, eu vou escolher aqui o 4, porque ele está aparecendo. Mas eu sei que, no caso, ele não poderia ter sido escolhido pela restrição que o nosso problema, né, ele impõe. E aí eu escolho o 18. Aqui no meio de campo, né, eu não escolho ninguém, então é 0 aí para todo mundo. E aí aqui fica 0 e aqui fica finalmente 1. Tá legal? Ou seja, minha escolha aqui, essa lista aí, ficou o seguinte, ó, ficou a lista 1, 0, 1, 1. Aí aqui no meio de campo, todo mundo é 0. Aí o 18 é 1, 19 0 e o 20 é 1. Resumindo, essa aqui é uma lista em que você tem 5 uns e você tem 15 zeros, tá certo? E esta lista, ela é equivalente a você escolher o subconjunto de 5 elementos composto pelo 1, pelo 3, pelo 4, pelo 18 e pelo 20. Então veja, essa lista implica nesse conjunto e esse conjunto implica nessa lista. Então o que é que você tem aqui? Você tem uma relação biunívoca entre as listas formadas por zeros e uns, que tem 5 uns e 15 zeros, e os subconjuntos de 5 elementos de 1 a 20. Tá certo? Então existe essa relação biunívoca. Então, contar subconjuntos aqui dentro significa contar subconjuntos, contar listas, né, aqui, tá certo? E agora nós vamos interpretar a nossa restrição, né? Porque ele pede que não haja dois números consecutivos, mas não existir dois números consecutivos é equivalente para a gente não haver uns juntos, tudo bem? Então nós queremos listas, então vou botar até aqui, ó. Nosso problema agora é o seguinte, ó, tá assim, ó. Nosso problema. Então nosso problema, ele virou o seguinte: contar, então a gente tem que fazer a contagem aí de listas de zeros
e uns, de zeros e uns, onde temos 5 uns, vou até botar a palavra 5 que é melhor, né? Então, onde temos aqui 5 uns e 15, tá aqui 15 zeros, aí tal que não haja, né? Tá assim, não haja uns juntos, tá bom? Então agora esse é o nosso problema. Aí você vai perceber que esse problema ele tem uma ideia muito, muito, muito linda, né? Muito bacana mesmo. Que é o seguinte, ó. Você tem 15 zeros. Imagina aí que você tem a tua lista aí dos 15 zeros. E aí você tem a restrição de que você não pode ter uns juntos. O que é que isso significa para você? Significa que quando eu olho dois zeros consecutivos da lista, no máximo, a quantidade de uns aqui é no máximo 1. Não pode ter 0 uns, pode ter um, mas não pode ter mais de 2 uns, tá certo? De 2 uns em diante, quer dizer, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou olhar para as posições antes, entre e depois dos zeros, né? Então fica o seguinte, aqui assim, e olha essa posição aqui. Quantas posições existem? Pense aí. Se eu tenho 15 zeros, então eu vou ter 16 posições, né? Então eu tenho 16, vou botar assim, ó, 15 zeros implica 16 posições. Beleza? E nessas posições, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que escolher 5 delas para encaixar os teus uns. Só isso. Essa seria a resposta, né? Então você tem 16 posições e você quer escolher 5. Então essa aqui é a nossa resposta, né? A contagem aí dessas listas e, consequentemente, a contagem desses 5 subconjuntos, né? Imagina assim, né? Eu falo K subconjuntos, né? São subconjuntos com K elementos. Então, 5 subconjuntos é um subconjunto com 5 elementos, respeitando o fato de não haver 2 elementos aí consecutivos. Como é que eu consigo generalizar isso daí? Então, deixa só aqui eu adicionar uma página para a gente poder aí ter mais espaço aqui, tá certo? Então, vou adicionar essa página aí, mais uma página para a gente trabalhar. Então, generalizando isso daí, lembrando, eu não quero que você se fixe em fórmula. Por favor, não fique decorando fórmula. Entenda o raciocínio, porque o que a gente utiliza nos problemas, na verdade, é as ideias que estão por trás e não em si você ficar decorando uma fórmula que você acaba não aprendendo a ideia, tá legal? Então fica o seguinte, ó. Então eu tenho n números, vamos dizer que você tem os números, né? Então os números aqui são os números 1, 2, 3 e até o n. E aí você quer escolher k subconjuntos, ou seja, subconjuntos de k elementos, onde não haja, né? Então, vou botar assim, onde não haja números consecutivos, né? Então, esse aqui é o primeiro lema de Kaplanski. E aí, a contagem é o seguinte, é a mesma coisa. Você vai pegar os N1s, você coloca lá numa lista e debaixo deles vai colocando zeros e uns, né? Quantos uns vão existir? Então, você vai ter K uns. Quantos zeros? N menos K zeros. Só que N menos K zeros vai te implicar que você tem N menos K mais 1 posições. Tá bom? Você tem essa quantidade aqui de posições. O que que você tem que fazer? Que é a quantidade de posições antes, entre e depois dos zeros. Você vai ter que escolher 5. Então, a tua resposta, né, ao primeiro lema de Kaplanski, né, tá assim, a nossa resposta, ela seria o N ao todo, né? Tem que pegar a quantidade total aí. Você tem N menos K
mais uma posições e você quer escolher cada delas. Tá certo? Então, essa aí seria... Lembrando, não decore fórmula. Isso aqui seria o primeiro lema de Kaplanski. Entendido? Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar do segundo lema de Kaplanski, que é justamente aquele momento em que você tem de forma circular. Então, o primeiro e o último, eles vão ser aí vizinhos. Mas vamos deixar um pouquinho mais adiante e vamos tratar agora desse 10º problema aí para a gente, tá certo? E esse 10º problema, ele é interessante, gente, porque ele vai trazer uma ideia que é muito comum. Aliás, eu vou resolver de uma certa forma, né? Que vai trazer duas ideias para a gente. Primeiro, às vezes quando a gente quer fazer uma contagem, ao invés de contar aquilo que é pedido, a gente conta o complementar do que está sendo pedido. A gente conta o que não está sendo pedido e diminui isso da quantidade total, do todo aí, de objetos que você tem, tá certo? E a segunda ideia é o princípio aditivo, tá bom? Ele pode ser feito sem o princípio aditivo. Eu vou mostrar, inclusive, essa solução, mas eu vou falar também do princípio aditivo para a gente poder aí já ter uma base, né, dele, embora a gente vá utilizar isso, ó, nesse curso aqui, a gente vai estar resolvendo mais ou menos mais de 70, entre 70 e 80 problemas, talvez até um pouquinho mais. Mas o fato é que a gente várias vezes vai usar o princípio aditivo. Então a gente não precisa ficar ansioso em aparecer certos temas logo de início, tá legal? Então deixa eu falar dessa ideia aí de contar ou complementar. Lá no início, eu comentei com vocês que quando a gente fala de contagem, a gente tem que lembrar da questão de conjuntos, tá certo? Então, realmente é uma relação bionívoca entre conjuntos, você está contando ali elementos, né, de conjuntos. Então, imagina aí que você tem um conjunto A, e aí dentro desse conjunto A, vou botar aqui, ó, o conjunto A, e aí você tem um conjunto B. E alguém chega e diz assim, olha, calcule a quantidade de elementos de B. Só que por algum motivo é enrolado aí, você fica embaçado quando você vai calcular a quantidade de elementos de B. Então, o que é que você faz? Ao invés de contar diretamente a quantidade de elementos de B, você vai contar a quantidade de elementos de A, e aí você retira dessa quantidade a quantidade de elementos do complementar de B. Então, isso é outra forma de você contar a quantidade de elementos de B. Então, acontece isso, viu, gente? Essa ideia ela é muito recorrente aí quando a gente trata de combinatória, essa parte de contagem. Você vê que vai ser difícil. Eu já até comentei isso com vocês. Se você perceber que uma contagem ela começa a ficar muito enrolada, então você tem que tentar ir por outro caminho. E um dos caminhos que a gente pode ir é contar ou complementar. Ou seja, ao invés de contar os elementos daqui, a gente vai contar os elementos daqui e aí do todo, né, menos a quantidade de elementos só desse pedaço aqui, tá certo? E esse problema ele ilustra muito bem isso. Então a gente tem o quê? A gente tem que contar a quantidade de números inteiros positivos, eu vou até destacar isso daqui, né? Quantidade de inteiros positivos, que são menores do que 10.000, se são menores do que 10.000, são números de no máximo 4 dígitos, tá bom? Ou seja, é menor ou igual que 9.999. E ele usa aquela frasezinha que muitos alunos se embananam, né? Então, eu tinha até destacado aqui, se você percebeu no início do vídeo, eu tinha deixado aqui destacado, né? Porque essa palavrazinha aqui, essa frase, na verdade, essa expressão, ela é responsável por muitas vezes a gente acabar se enrolando ao resolver um problema de contagem, tá bom? Então, se eu quero os números que têm pelo menos um dígito igual a 9, eu vou contar aqueles que não possuem nenhum dígito 9, e aí vou subtrair essa aí da quantidade total de números, que é 9.999, claro, né? Então, a nossa resposta aqui, né, o que queremos, né, tá assim, o que queremos vai ser, na verdade, o seguinte, vai ser o número 9.999 menos
a quantidade de elementos, então vou até botar aqui, ó, a quantidade de elementos dos conjuntos formados pelos números, né, menores ou iguais que 9.909, sem algarismos 9, tá certo? E agora é esse camarada aqui que nós vamos atrás de saber a quantidade de elementos dele. E aí é uma ideia relativamente simples, né? Porque você agora deu uma simplificada bacana. Eu vou dividir em casos aqui, mas você vai perceber que a gente conseguiria fazer sem dividir em casos, que é o seguinte. Eu vou contar o caso em que os meus números, né? Caso 1. Então, os números têm um dígito, tá certo? Eu vou contar o caso em que meus números eles têm dois dígitos. Terceiro caso, em que eles têm três dígitos. E aí, aqui, o quarto caso é o caso em que os números têm quatro dígitos, certo? Então, só para escrever DG mesmo. Aqui, a gente está utilizando o princípio aditivo, porque os meus números de 1 a 1999, meus inteiros positivos até 9.999, ou eles têm um dígito, ou eles têm dois, ou eles têm três, ou eles têm quatro. Notou que eu repeti a palavra ou várias vezes? Isso aí é um sinal na nossa linguagem que você está usando o princípio aditivo. Então, você não vai multiplicar, nesse caso, o que você achar aí, o que você fizer nessas contagens de cada caso. Você tem que somar, tudo bem? É aquele caso que a gente comentou, eu vou até colocar aqui, ó. Então, é aquele caso que a gente comentou, em que você tem quatro conjuntos, você quer saber a quantidade de elementos da união daqueles conjuntos, e aqueles conjuntos são 2 a 2 de juntos, tá certo? Então, você vai usar aqui, tá, vou colocar aqui, ó, você vai usar aqui o princípio aditivo. Esse princípio aditivo também é conhecido como outro nome. Então, a divisão em casos, né? Então, aqui é a divisão em casos. Normalmente, a gente consegue diferenciar justamente por essa palavrinha ou, né? Você tem uma coisa ou outra, né? Não existe interseção. Então, por exemplo, a quantidade que você vai contar aqui, não existe os números que você conta aqui, não existe interseção com os números que tem aqui, que não existe interseção com os números que tem aqui, que não existe interseção com os números que tem aqui. Por isso que você soma ao final das contas, tá certo? E aí, quantos números de um dígito não possuem o 9? Você sabe que você vai contar de 1 a 8, você não pode contar o zero, então você sabe que aqui são 8 números, tá legal? E aí, de dois dígitos? Então, aí, vamos colocar aqui, ó. Quero contar números de dois dígitos. Então, o primeiro dígito ele não vai poder ser 0 e ele não pode ser o 9. Então, você tem que retirar 2 aí da quantidade total. Então, você tem aqui apenas 8 possibilidades. Para o segundo, não. Para o segundo, o zero está liberado. Então, você tem 9. Princípio multiplicativo, nesse momento, para fazer essa continha. Então, você tem aí 72 números, tá certo? Três dígitos, mesmo raciocínio. Para o primeiro, você só pode ter 8, você só tem 8 opções. Para o segundo, você vai ter 9. Para o terceiro, você também vai ter 9. Se você fizer aqui o produto, né, princípio multiplicativo, eu já fiz a continha aqui, deixei nas minhas anotações. Isso aqui dá o 648, tá certo? Então, a gente tem essa continha aí. E para o 4, e para 4 dígitos, mesma coisa. Então, você não muda muita coisa aqui, não. Para 4 dígitos, você vai ter 8 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 9 para o terceiro e 9 para o quarto. Então, aqui, ó, vai dar 5.832. Tá? Eu sempre costumo brincar com meus alunos o seguinte, a menos de errinhos meus de conta, dá esse valor. Tá legal? Então, a gente tem que somar para saber a quantidade de números aí que não possuem o 9 como dígitos até 9.999. Então, vamos dar um nome a esse conjunto aqui. A gente tem que ficar falando, vamos dizer que é o conjunto, sei lá, N, né? A gente lembrar que não tem noves, né? Um N de 9. Então, o meu conjunto N aí,
ele vai ter essa 8 mais 72 mais 648 mais 5.832. Então, isso daqui também, a menos de erros de continha minha. Por sinal, gente, sintam-se à vontade de, se você achar algum erro de conta ou até mesmo algum tipo de raciocínio que está incorreto, você pode me avisar, que aí eu vou dar uma maneira de colocar aqui no vídeo de alguma forma. Ou no local em que a gente coloca os vídeos, eu vou colocar alguma observação. Olha, no minuto tal, no problema tal, eu cometi tal errinho. A correção é isso, isso e isso. Então, aqui no próprio vídeo, eu posso tirar o vídeo do ar e depois, na edição, adicionar no próprio vídeo aí uma correção para esse erro, tá certo? A gente é humano. Se você for professor, estiver assistindo esse vídeo e for professor, então você sabe que a gente sempre comete esses errinhos aí, é totalmente natural, vendo o fato da gente ser humano. Então, sinta-se à vontade para me contatar e me corrigir, né, que durante esse curso a gente vai ter muito contato via o grupo do Telegram. Então você vai ter essa possibilidade de trocar ideias comigo. Então eu vou aprender com você e você vai aprender comigo, tá certo? É uma troca de experiências. Seja você professor ou seja você aluno, né? Eu aprendo demais com meus alunos, muito mesmo, né? Então quem estiver assistindo esse vídeo aí que já foi meu aluno ou é meu aluno atualmente, vai perceber isso, né? Eu aprendo muito com vocês, tá legal? Bom, mas essa aí não é a nossa resposta, né? Então, nós temos que subtrair esse valor, esse 6.560, que é o resultado dessa soma, nós temos que subtrair desse pedacinho aqui, tá bom? Então, a nossa resposta final, vou botar aqui assim, a nossa resposta, né? A nossa resposta final vai ser o 9.999 menos 6.560. Então, isso aqui vai dar, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, dá 3.439 a menos de erros de conta, tá certo? Módulo erros de conta, tá certo? E aí, gente, essa aí é a solução que eu propositalmente dividi em casos, mas você consegue fazer sem dividir em casos, tá bom? Você pode até parar o vídeo nesse momento e tentar pensar sem dividir em casos. Como é que seria? Então, deu essa pausazinha aí e aí volte daqui a pouco. Se você fez isso, deu a pausazinha, então agora nós vamos fazer o seguinte. Outra maneira de você enxergar, eu vou tratar apenas desse pedaço aqui. Legal? Então não é o problema todo, é só esse pedaço aqui, essa contagem que a gente dividiu em casos. E a gente faz o seguinte, a gente vai considerar os 4 espaços que a gente tem que fazer a contagem. Então, espaço 1, espaço 2, espaço 3 e espaço 4. Vou até colocar aqui um separador para não ficar confuso. Essa aqui é outra maneira de pensar, tá certo? E é o seguinte, você vai deixar o zero aparecer aí naturalmente. Só vai tirar da continha realmente o 9, tudo bem? Então, você vai ter, para essa primeira opção aqui, 9 possibilidades, que só retirou 9, né? Então, 9 possibilidades para cá, 9 para cá e 9 para cá, tá certo? Então, você tem ao todo 9 a quarta possibilidades. E aí, como você está contando com zero, aqui vai aparecer todos os números, né, de dígitos 1, 2, 3 e 4. E, por exemplo, se você tivesse escolhido 0, 0, 2, 1, isso daí seria o 21. Tá legal? Se você tivesse escolhido, ao invés disso, tivesse escolhido o 0, 1, 2, 3, então você teria o número 123. E por aí vai. Legal? Então, esse 9 a quarta, ele te dá aí todos os números, só que aparece um número que você não quer. Porque nessa contagem, perceba que está entrando quando você escolhe o 0, 0, 0, 0. E que daria o zero, né? E o zero não é inteiro positivo. Então, você teria que subtrair desse número aí. Então, você tem que subtrair o 1. Por quê? Porque esse 1 aí, ele é a contagem do 0, 0,
0. Se você fizer a continha, você pega a sua calculadora, calcular 9 à quarta, isso aqui vai dar 6.561. Aí quando você retira 1, fica 6.560, tá certo? Então, problema bonitinho, bacaninha, e agora nós vamos voltar para o lema de Kaplanski, só que agora de forma circular, né? Nosso problema de número 11. A ideia é basicamente a mesma. Eu vou fazer aqui um círculo para a gente começar a raciocinar. Então, imagina aqui esse círculo, né? Então, vou pegar aqui e deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo. Pronto, para ficar mais confortável a gente escrever. E aí, vou dispor aqui. O problema em si ele está mascarado, né? Mas ele trata-se do segundo. Vou botar até aqui. Esse aqui é o segundo. Então, lema de Kaplanski, tá bom? Então, segundo lema de Kaplanski. E aí você tem 12 cavaleiros, esses 12 cavaleiros eles representam os números para a gente de 1 a 12, e você quer escolher 5 cavaleiros de forma que 2 consecutivos nesse círculo, eles não entrem nessa conta. Então vamos dispor aqui os cavaleiros, vamos colocar aqui o cavaleiro 12, vamos fazer o desenhozinho aí do relógio, que auxilia a gente a ir um pouquinho mais rápido. Então aqui seria o 12, aqui o 3, aqui o 6, e aqui o 9. Aí aqui eu coloco 1, 2, 4, 5, 7, 8. E aqui o 10, 11, o cavaleiro 11. O que é que isso diferencia do primeiro lema de Kaplanski? Porque no caso de você estar considerando os números num círculo, então numa circunferência, então esses dois camaradas eles passam a ser vizinhos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ignorar esse fato no início, ou seja, vamos usar o primeiro lema de Kaplanski e vamos tirar o caso, né? Quando você faz o primeiro lema de Kaplanski, vão aparecer casos em que o 1 e o 12 eles foram escolhidos ao mesmo tempo. Então, nós vamos retirar esses casos em que o 1 e o 12 eles apareceram. Vamos estar contando o complementar. Tá vendo as ideias aparecendo de forma contínua, né? Aparecendo, aparece aqui, aparece ali, aparece acolá. Então, a gente vai contar aí o complementar, né? Vai ter que retirar o complementar. Então, primeiramente, o total de casos, né? O total de casos. Então, o total de casos seria o primeiro lema de Kaplanski. Eu não vou utilizar a fórmula, não vou. Eu vou realmente pensar usando aquela ideia que a gente viu no problema 9, tá certo? E aí fica o seguinte, se você tem 12 números e você quer escolher 5, né, sem eles serem consecutivos, então 12 números e você quer escolher 5. Então você tem 5, você teria, né, 5 uns. Consequentemente, como são 12 ao todo, seriam 7 zeros. 7 zeros implicam quantos espaços antes, entre e depois dos zeros? Então, isso aqui implica 8 espaços, tá certo? Então, isso aqui implica 8 espaços. Desses 8 espaços, lembra? Eu quero escolher 5. Então, fica o seguinte, a nossa resposta aqui do total de casos seria, né? 8 escolhe 5. Muito bem. 8 escolhe 5. Agora eu tenho que tirar, vamos pensar aqui nos zeros, né? Os zeros dispostos, né? No caso aqui eu tenho 7 zeros, eu vou escrever aqui os 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vamos imaginar os espaços, né, entre eles, que eu tenho que fazer a escolha. Só que nessas escolhas, gente, como eu falei, eu não quero ter escolhido nem o 12 nem o 1 ao mesmo tempo. Então, eu vou retirar os casos em que eles apareceram ao mesmo tempo. Se eles apareceram ao mesmo tempo, é porque tem um 1 aqui e já tem um 1 aqui nessa posição. Então, duas posições já foram ocupadas. O que é que restaria para a gente? Restaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. E dessas 6 posições, você tem que escolher 3, porque é a quantidade de uns que sobrou. Já tem 2 ali escolhidos, né, nas posições que você quer desconsiderar. Então, agora, para você, a contagem é 6, escolhe 3.
Então, no nosso caso, a resposta para a gente, né? A nossa resposta seria o total, né? 8 escolhe 5, menos o complementar, que é 6 escolhe 3, né? Você está contando somente aqueles que é justamente que você não quer, né? Você não quer que apareçam esses, né? Em que o 1 e o 12, eles aparecem ao mesmo tempo. Não vou colocar esse valor, não interessa para a gente o valor, o que é que interessa? O raciocínio. A gente usou o primeiro lema de Kaplanski e a gente usou lá a ideia de fazer a contagem do complementar. Que tal mais uma pausa para a gente poder tomar um cafezinho ou então dar uma relaxada? Pois vamos fazer essa pausa agora e depois, na quarta parte, né, do nosso primeiro módulo, a gente volta com mais 4 problemas em que a gente vai começar a ver os problemas alteando mais o nível de dificuldade deles até a gente encerrar com um belo problema da Olimpíada Internacional de Matemática. Tudo bem? Então, te aguardo. Daqui a pouco a gente se encontra.